Pois é, quem diria? Hoje a gente fica sabendo que o Botafogo não estava preparado para ser campeão brasileiro de 2023. Acredita nisso? Quem diria? Na verdade, quem disse? Meu irmão, André Mazuco falou isso. O ex-diretor de futebol, né, o homem forte de futebol do Botafogo naquela temporada de 2023. Você acredita nisso? Pois é, a gente vai bater um papo sobre isso aqui, mas antes, obviamente, gostaria, né, de me apresentar. Eu sou o Rodrigo, esse aqui é o canal do YouTube do Cantinho Botafoguense, o canal do YouTube do blog Cantinho Botafoguense. Sejam todos muito bem-vindos. De antemão, gostaria, né, de pedir aquela colaboração de todos para que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem aqui, até porque eu gostaria muito de ver os comentários de vocês. Eu tento responder todos à medida do possível. De novo, agradecer a todo mundo que já está fazendo parte aqui do canal do Cantinho Botafoguense. Já somos mais de 220 em 10, 11 dias de canal, né? Uma dedicação que não é exclusiva, afinal de contas isso aqui é um hobby, é um mero prazer, mas é um espaço de torcedor para torcedor. Mais um espaço, né? Faltam, são muitas opções que nós temos aqui no YouTube, muitas boas, outras nem tanto, mas aí é muito pessoal, é muito subjetivo. Mas de novo, sejam muito bem-vindos, curtam, compartilhem e blá blá blá. Pessoal, eu queria trocar um bate-papo rápido com vocês, porque incrivelmente o André Mazuco, de quem particularmente não sinto saudade alguma no comando de futebol do Botafogo, ele foi em um programa da ESPN, se eu não estou enganado, né, e foi questionado. É impossível esquecer da temporada de 2023, daquele Campeonato Brasileiro. É impossível. Por mais que em 2024 nós tenhamos, né, conquistado a glória eterna em Buenos Aires, o título nacional, enfim, veio no ano seguinte, nós também deixamos claro o seguinte: 2024, de março para frente, o André Mazuco já não estava no Botafogo. Ele colaborou? Sim, eu acho, se eu não me engano, ele estava no período, por exemplo, da contratação do Luiz Henrique, porra, do Gregório, de Savarino, eu acho que ele já estava, né? Ainda estava, na verdade. Mas ele não foi campeão, irmão. No currículo dele aqui no Botafogo, fica apenas são duas pechas. A primeira de ter sido o primeiro dirigente da era SAF, né? O primeiro cara, homem forte de futebol que o Textor resolveu apostar, e aí por algum motivo. Mas também fica a pecha de o diretor no maior fracasso, e eu digo a maior amarelada do futebol mundial. Aquilo que o Botafogo fez no Brasileirão de 23 é inesquecível, infelizmente. O Mazuco, meu irmão, ele era o cara de futebol, então, como o cargo dele exige, na verdade garante o bônus, tem um ônus. Mas porra, não vem agora, por mais que todo mundo saiba, sim, início do trabalho da SAF, uma coisa nova, uma nova maneira de gerir um clube, um investidor que se adaptando, né, se habituando às condições, às particularidades do futebol brasileiro, da cultura brasileira. Isso tudo bem, eu entendo, não dá para desconsiderar. Mas, meu irmão, você não pode perder um título daquela forma. E você não pode perder o comando do grupo daquela forma. Você não pode perder o total controle das suas decisões daquela forma. E o Mazuco errou. Nas trocas dos treinadores, nem digo de todos, mas ele não soube escolher, não soube apostar. E ele errou, obviamente, na falta de pulso. Pelo menos é a impressão que fica aqui de fora. Afinal, a gente não tem informações dos bastidores. Eu também acho que muitos detalhes nem devem chegar ao torcedor. Ser resolvido lá. Lavada, né, a roupa lavada suja dentro do vestiário. Mas naquela época mesmo, eu também recordo que pouco se via, pouco se ouvia o próprio Mazuco, naquele momento de crise. Porém, naquele início maravilhoso, né, afinal de contas, não dá para esquecer, o Botafogo teve o primeiro turno, o melhor da história de pontos corridos. Porra, aquilo foi sensacional. Naquela época, meu irmão, o Mazuco aparecia em tudo que é lugar, rindo, e aí com direito. Ele era o cara do futebol naquela época porque estava maravilhoso. Só que depois, bicho, sumiu. Ele simplesmente sumiu. E aí não ouvia se falar dele. Quando aparecia de vez em quando era para falar alguma merda, alguma coisa questionável e tudo mais. Mas bem, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam, qual o resumo do trabalho do Mazuco para todos vocês. Não custa lembrar quem é o Mazuco, né?
É um diretor de futebol que surgiu lá em meados dos anos 2008, 2007 no Curitiba. Teve passagens depois por Vasco, Cruzeiro, Santos, né? Vascaínos e santistas, principalmente, não sentem saudade alguma do Mazuco. Nenhuma. A maioria diz que o trabalho foi bastante questionável. Contratações estapafúrdias. Algumas ele repetiu no Botafogo, mas houve sim os acertos. Até porque, né, também tem o seguinte. Com cheque em branco, irmão, um aporte financeiro com facilidade fica muito fácil também, cara. Tá? Então não dá para desconsiderar também esse lado da moeda. Difícil é você montar um bom plantel sem dinheiro, sem estrutura. Ok, a época do Mazuco é diferente da época de hoje, que tem o homem de futebol, que nem sei o nome do atual diretor de futebol do Botafogo. Mas, meu irmão, comparado ao Botafogo de anos anteriores, ele pegou também o premier da parada, o suprassumo. Mas o Mazuco então teve pelos Vasco, Cruzeiro, Santos, não deixou saudade nesses clubes. E o Texto apostou. Por ele ter um inglês fluente e também, né, por ele ter tido uma experiência nesse modelo de gestão de clube-empresa, na época do Bragantino. Até aí nem questiono, porque se você olhar o currículo do cara e ver os clubes que ele havia trabalhado antes, porra, já é um bom sinal. O Texto, de maneira correta, buscando um cara que tem uma fluência na língua nativa dele, certíssimo. Agora, como é que ele ia avaliar o Mazuco tecnicamente também, né? Pois é, cara. Pois é. E o Mazuco ficou 2 anos no Botafogo. Montou o time de 22, de 23 e chegou sim, teve o mérito no início de 24. Só que ele pediu para sair. Em março ou abril de 24, ele alegou problemas particulares, pessoais, né? E aí, obviamente, ninguém entra no mérito da questão. Retornou para o Paraná, ficou apenas 5 meses no Atlético Paranaense. Não atendeu as expectativas lá da torcida, da diretoria. Resultados horríveis. Mas ele deve ter uma virtude, uma valência bastante considerável, que é a questão de relacionamento. Tanto é que hoje ele está no Internacional, porra, um puta de um clube, estrutura, time forte, né? E tá lá fazendo o trabalho dele. Eu tenho um amigo meu que é colorado e avalia o trabalho dele apenas como razoável até então. É um cara que acerta, mas faz muitas apostas questionáveis. Igual na época do Botafogo. É aí sem problema. Então, assim, uma balança entre erros e acertos, ok. Foi um diretor como eu acho que quase todos aqui no futebol brasileiro. Nenhum me encanta, para falar a verdade, tá? Alexandre Matos, meu irmão, Alexandre Matos com cofre liberado sempre. Fica muito fácil. E mesmo assim comete muitos erros. Muitas merdas, como até recentemente. Tudo isso para dizer o quê? Que o Bazuco, ok, ok. Não sinto saudade, não gostaria de volta, mas quando eu leio que ele diz que aquele time não estava preparado para ser campeão, não tem como não ficar puto. Uma coisa é você ter iniciado aquela temporada sabendo que, nós estamos num processo de construção, de crescimento. Nós vamos brigar lá na frente. Até o Textor falava isso. Nós vamos brigar daqui a 5, 6 anos, né? Processo, nós vamos crescer ano a ano. Até aí a torcida entendia, meu amigo. Até aí entendia. Até aquele primeiro turno maravilhoso, Luiz Castro, aquelas participações do Caçapa, até mesmo a chegada, o iniciozinho do Bruno Lage, por mais que tenha sido mágico, a torcida ainda, sabia, beleza, cara, tá maravilhoso, vamos brigar pelo título. A gente sabe que ano que vem a gente vai virar mais forte. Como em 24 de fato veio, tá? Mas, meu irmão, a partir do momento que você abre 13 pontos, faltando lá seus 12, 13 jogos, e mesmo assim, mesmo perdendo, você chega nas últimas rodadas ainda com chances reais de ser campeão, e você consegue perder, isso é inadmissível. É inadmissível também, depois dessa vantagem que você tinha, você terminar em quinto colocado, ficando de fora até mesmo da fase de grupos da Libertadores. Ok, começamos na fase preliminar e fomos campeões da Libertadores. Beleza, deu certo. Mas não é porque deu certo que a gente vai elogiar o que foi feito. Aquela vergonha não pode ser esquecida. Ela tem que ser relembrada para que nunca mais sejam repetidos aqueles erros. E mesmo no título de 24, não se enganem. A temporada de 24 começou com muitos erros também.
Deu certo no final, ok. Mas, porra, como é que você inicia 24 com o Thiago Nunes? Depois daquele final desastroso de 23, onde ele, como comandante direto, conseguiu ficar de fora até dos 4 primeiros colocados. Onde ele passou aquele vexame no jogo contra o Santos, por exemplo, no Newton Santos. Você iniciar um ano com o Thiago Nunes, que era questionado, criticado pela torcida, estava puta depois daquele segundo turno, era absurdo. E aí apostou no Arthur Jorge e deu certo. Só que isso tem sido até uma retórica no Botafogo, né? Em 2025 resolveu, porra, 24 começamos errado, deu certo, vamos repetir em 25. Na verdade, vamos piorar ainda o planejamento. Vai ser melhor ainda. Enfim, nós estamos vendo o que está acontecendo. A 25 é uma outra história. Eu queria mesmo conversar com vocês sobre essa declaração do Mazuco. O time não estava preparado. Repito, uma coisa é não estar preparado no início da competição, nas primeiras rodadas, mas é inadmissível, irmão, quando você abre aquela vantagem, você perder daquela forma. É inadmissível. Então, assim, depois que você perde daquela forma, o Mazuco, a minha impressão era que quis tirar o corpo fora. Ah, fizemos o melhor, blá blá blá. Não dá, irmão. A partir do momento que você permite que aquele Botafogo tenha 2 derrotas seguidas, por exemplo, de 4-3, um resultado que talvez, se você fizer uma pesquisa, você deve encontrar 1 ou 2 clubes no mundo que conseguiu perder 2 jogos seguidos de 4-3 no campeonato. O Botafogo conseguiu, ambos em casa. Na verdade, no Rio de Janeiro. O jogo com o Grêmio foi em São Januário. Porra, a partir do primeiro jogo, meu irmão, e eu li na declaração seguinte do Mazuco dizendo que, porra, eu comecei a sentir que a gente ia perder aquele jogo, aquele campeonato naquela derrota pro Palmeiras de 4-3. Daquela forma. Caralho, se você sabe daquilo, como é que você permite? Você não chama os jogadores na chincha, você não faz nada. Você vê o time caindo, 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 e você não aparece, você não dá a cara, você não chama a responsa. Quem garante que ele não fazia isso nos bastidores, né? Ok, pode ser. Mas a gente não sabia. A partir do momento que a gente não sabe do que acontece, tem direito de, no mínimo, especular. E aí, obviamente, a gente assume as consequências do que a gente especula, né? Não dá, não dá. Eu vou compartilhar com vocês aqui, olha só. Como é que o Mazuco disse que aquele time não estava preparado para ser campeão brasileiro de 23? Porra, a 17ª, a 18ª rodada, até a 21ª, nós tínhamos uma média de 10 a 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. Eu não me recordo, mas devíamos ter lá seus 15, 16 pontos para o quinto, por exemplo, para o 16º, para o sexto colocado à época. Foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Faltando 5, 4 rodadas, a gente realmente perdeu tudo, tudo, tudo. E tivemos uma chance ainda, porque nós tínhamos um jogo a menos contra o Fortaleza e perdemos lá no Castelão. Como é que, de acordo com esse gráfico aqui, e eu repito, cara, não dá para tirar o mérito do primeiro turno. Então houve um início avassalador, bom pra cacete, a torcida comprou a briga e você perde nessa condição. Depois disso aqui, você falar que aquele time não estava preparado, porra! E nessa não preparação, o Mazuco alegou: ah, a gente não tinha estrutura que tem hoje, a gente não tinha investimento que tem hoje. Meu amigão, um time da várzea, se você chega com 13 pontos, depois daquele primeiro turno avassalador, faltando poucas rodadas e ainda com chance, você não tem desculpa pra porra nenhuma. Tem que ser campeão daquele negócio. Vem com essa. E você não pode se permitir que, depois da saída do Luiz Castro, que pediu, qual foi a decisão do Mazuco? Enquanto estava pensando junto com o texto, postou no caçapa. Deu certo. Puta aposta de risco, na verdade. Mas deu certo. Um paliativo, um tampão. Contrataram o Bruno Lage, que eu nem questiono. Nem questionei, na verdade, à época. É um cara que vive uma experiência de futebol inglês, né? Futebol português. Não deu certo. Hoje, com mais calma, eu até reflito um pouco se algumas decisões do Bruno Lage ele não tinha razão. Apesar de que continua abominável, na verdade, o que ele fez depois daquele jogo contra o Flamengo. Ele perdeu tudo, perdeu o grupo, perdeu tudo. Então ali realmente foi mais um motivo de derrocada. E mesmo assim, a diretoria, à época comandada pelo Mazuco, em vez de, porra, de chegar pro Laje no dia seguinte e falar: meu irmão, você tá demitido pela merda que você falou na coletiva. Isso é passar a mão na cabecinha, contemporizar e ao mesmo tempo perdendo o grupo. Depois que mandaram o Laje embora, porque realmente não tinha mais, estava insuportável,
insustentável, e o clube caindo, o time caindo. Houve uma aposta lá no Lúcio Flávio. Irmão, você está brigando pelo título com uma vantagem ainda pequena, né? Perdemos muito. Não pode apostar no Lúcio Flávio. E para finalizar, você termina um ano com o Thiago Nunes, que estava até então no futebol peruano. Não faz sentido. Não faz sentido. Inadmissível. Então, assim, não há desculpa. Não há desculpa alguma. O Botafogo perdeu aquele título por incompetência, por falta de gerência. Somente por isso. Quando eu falo falta de gerência, é comando de grupo, decisão estratégica, falta de pulso, remanejamento de jogadores, sei lá, tira, afasta. Ah, não, permitiu, na verdade, houve uma permissividade. A panelinha. A panelinha que jogou o time no final, no cesto de lixo. Porra, Mazuco, não vem com essa agora, né? Assume, ficaria até melhor. Erramos, eu errei como diretor de futebol. E eu repito, se não houvesse aquela vantagem durante o Campeonato Brasileiro de 23, até entenderia esse discurso. Meu irmão, aquilo não dá. Aquilo não pode perder. E não vem cantar de galo agora, posar de bonitão aqui que fizemos o melhor, blá blá blá. Não dá. Tanto é verdade que o cara chegou em alguns momentos, dizer que foi muito importante ter conquistado a Taça Rio de 23 e de 24. Porra, um cara que fala isso à época, né, que era importante por remanejamento, a reconstrução, blá blá blá. Dizer hoje, por exemplo, que aquele time não estava preparado depois de ter 13, 14, 15, 16 pontos para o quarto colocado, por exemplo, e terminar em quinto lugar? Puta que pariu, meu. Faz isso com a gente não, cara. Na verdade, a gente faz o seguinte, esquece do Botafogo, cara. Se for perguntado, você vai falar, porra, não posso mais falar sobre Botafogo hoje não. Hoje eu sou diretor, dirigente no outro clube aqui. Não dá, galera, não dá. Não dá. Então é isso, foi mais um vídeo de desabafo e eu queria muito saber de vocês, o que vocês acharam, né, do trabalho do Mazuco, suas observações, vocês pensam o que ele fez de certo, errado, e ele acertou algumas coisas, não dá para desconsiderar isso. E por fim, especificamente sobre essa frase dele, que aquele time não estava preparado para ser campeão brasileiro. É de tirar o chapéu, Mazuco, de tirar o chapéu, irmão. Vamos lá, eu aguardo o comentário de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtam, compartilhem com seus colegas aí. E vamos pra cima deles. Amanhã tem jogo, inclusive, tá? Amanhã tem jogo. Amanhã não, domingo, né? Amanhã tem pré-jogo aqui no blog. Mas é isso, galera. Mazuco acertou, errou a declaração dele. O que vocês acharam? Tá bom? Dica musical de hoje, pra quem curte, uma banda feminina de punk rock. A banda é The Eyeliners, dos Estados Unidos. Muito legal. Vou deixar um link de uma música aqui no descritivo desse vídeo. Depois vocês comentem aí o que vocês acharam também, tá bom? Valeu, tudo de bom pra vocês. Saudações alvinegras.